Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar uma novidade linda. Eu e meu esposo Adriano, nós compramos a nossa casa própria. E neste vídeo eu vou contar como é que foi todo o processo, como é que foi que tudo aconteceu. Para quem não me acompanha aqui, para quem não sabe, eu e meu esposo, a gente mora de aluguel em um apartamento aqui em Suzano, próximo ao centro, desde quando a gente casou. E neste condomínio nós moramos, já é o segundo apartamento. Quando a gente casou, a gente morava num apartamento no bloco 1 e que ficava lá na frente, lá próximo da entrada, e agora a gente, depois de um tempo, a gente se mudou pro bloco 6. E eu tenho vídeos aqui, né, no meu canal falando sobre essa mudança. Enfim, e aqui a gente mora de aluguel. E há um tempo atrás, antes da compra, eu e o Adriano, a gente começou a conversar sobre alguns planos futuros, sobre projetos, sobre algumas coisas que queríamos conquistar, incluindo a compra da nossa casa, né? Porque a maioria das pessoas que moram de aluguel sonha em comprar a casa própria. E a gente começou a conversar sobre fazer uma procura. Vamos procurar uma casa, vamos fazer umas pesquisas, nem se for só para a gente se inteirar sobre o assunto, pra gente ver como é que funciona a compra, né? Quais são as casas que estão disponíveis aqui na nossa cidade. Mas assim, a gente conversou sobre isso, mas para criar uma atmosfera, digamos, para alguma coisa acontecer, porque até então nós não tínhamos recurso. O meu esposo trabalha, ele tem uma renda fixa, trabalho registrado, porém nós não tínhamos o valor para dar entrada na compra da casa. E isso é necessário, né? Se não for comprar à vista, para financiar precisa dar o valor de entrada. Mesmo sem ter essa possibilidade do valor da entrada, a gente conversou sobre isso. Vamos começar a procurar, vamos começar a pesquisar para alguma coisa acontecer. Porque a gente acreditava que se a gente mentalizar e buscar, as coisas acontecem de alguma forma. Passou alguns dias, a gente acabou nem pesquisando nada, a gente ficou só na conversa mesmo. Mas a intenção no coração ficou. E algum tempo atrás, eu e meu esposo Adriano, nós estávamos tendo o hábito de nos ajoelhar e orar à noite. A gente colocava o Bernardo para dormir, íamos para a sala, nós ajoelhávamos um do lado do outro no sofá e a gente orava, começava a orar sobre muitas coisas, sobre os nossos projetos, para proteger nossa família. E inclusive nós pedimos em uma dessas orações a conquista da compra da nossa casa, que Deus criasse possibilidades financeiras para nós, para que a gente pudéssemos realizar esse sonho. E nessa época, a gente tinha o costume de orar com frequência. Atualmente, eu vou ser sincera, a gente deu uma parada um pouco, né? Mas a gente tem que voltar a fazer as nossas orações. Depois dessa frequência de oração, passou alguns dias, eu recebi uma mensagem, um WhatsApp do meu pai. Ele mandou algumas fotos de uma casa dentro de um condomínio aqui em Suzano, próximo da casa onde ele mora, onde os meus pais moram, que eles moram em um condomínio. E esse condomínio dessa casa à venda é próximo da casa dos meus pais. E ele me mandou a foto do decorado, a foto das casas construídas.
e, e perguntou: mostra pro Adriano e veja se vocês têm interesse. Quem sabe? E mandou o contato da corretora também, da corretora da casa, né? A vendedora. Pra eu entrar em contato e tirar algumas dúvidas. Mas sem problema nenhum, eu olhei, muito de bom gosto, gostei, achei bonita a casa decorada, tudo. E acabei enviando uma mensagem pra corretora, a gente conversou. Fui conversar com o Adriano e perguntei assim pra ele: bom, o que você acha da gente marcar uma visita lá pra olhar a casa? Aí ele falou: ah, tudo bem, vamos lá. Vamos lá olhar sem compromisso. Vamos lá olhar, né, sem pretensão de compra, porque a gente não tinha o dinheiro da entrada, nada disso. Aí eu meio que falei assim: não vamos pensar assim, vamos lá para comprar a casa. A gente não vai lá para olhar, a gente vai lá para comprar. Vai haver alguma possibilidade, eu não sei, parcelar o valor da entrada, alguma coisa vai acontecer que a gente vai lá para comprar. Aí quando eu falei isso, a gente meio que discordou um pouco, né? Ele falou assim: ah, mas as coisas não é assim, tão fáceis assim. Aí eu falei: ah, bom, mas se a gente falar palavras de fé, se a gente começar a dizer eu vou lá para comprar, as coisas vão acontecer assim, eu creio assim. Aí ele, tipo, meio que concordou e tudo bem. E foi assim que eu fiz um acordo com ele. Eu falei pra ele não dizer que a gente ia lá só pra olhar. Eu falei pra ele dizer, e eu, junto com ele, dizer o seguinte: a gente vai lá pra comprar essa casa, a gente não vai lá pra olhar. Mas assim, eu falei isso meio que na fé, porque eu acreditava que se eu falasse alguma coisa com fé, aquilo iria acontecer, de alguma forma. A gente marcou com a corretora o dia e o horário. Foi eu, meu esposo, o Bernardo, meu pai e minha mãe. Nós olhamos a casa, muito bonito, decorado, muito linda. E no final a corretora passou o valor da casa, passou as condições de pagamento. O meu esposo falou o valor da renda. Ela fez um simulado, né, no financiamento e estava de acordo. O financiamento dava para cabia na renda da nossa família. Porém, tinha um valor de entrada X. E esse valor de entrada nós não tínhamos. Pois bem, saímos com a proposta na mão e fomos para fora do condomínio. Quando chegou lá fora do condomínio, o meu pai perguntou assim para mim e pro Adriano: vocês acham que vocês conseguem pagar o valor do financiamento? Porque se for possível vocês arcar com o valor do financiamento, a gente ajuda com o valor da entrada. Vocês querem? E assim, nesse momento, quando eu escutei aquilo, é uma coisa assim que eu não sei nem se eu tenho como explicar. Porque às vezes a gente recebe, assim, ajuda, mas uma ajuda dessa de comprar uma casa é uma coisa muito grandiosa, é uma realização de um sonho. E a gente disse sim, se for assim a gente aceita sim ajuda, e o meu esposo. E foi esse o combinado. Então, nós saímos de casa para olhar uma casa na qual eu e o Adriano a gente não estava pesquisando, como eu falei, né, no início do vídeo. Eu não estava procurando casa, eu não entrei em site para procurar casa, eu não fui na nenhuma imobiliária. Eu não estava em busca, simplesmente aconteceu, simplesmente eu estava em casa e meu pai mandou uma mensagem para mim, e mandou o contato da pessoa e nós fomos lá. E nós fomos lá sem ter a condição, né, que eu falei que é a entrada, só que com a palavra de fé lançada.
E naquela noite, foi de um dia pro outro. Meu pai mandou uma mensagem num dia e no outro dia tava praticamente tudo certo. Foi questão, assim, de 2 dias, do nada. A gente nem tava pensando, assim, entre aspas, né? A gente não tava pensando em comprar uma casa naquele momento. E de repente, 2 dias depois, a gente tava com tudo certo pra comprar uma casa. E, e foi uma coisa realmente sobrenatural. Porque tudo começou com a oração, depois, ou melhor, tudo começou com aquela conversa de mentalizar, vamos mentalizar que a gente vai conseguir comprar, que a gente teve essa conversa, depois a oração, e depois a palavra que eu falei, vamos lá para comprar. E eu disse essas palavras, eu vou lá para comprar essa casa. E eu disse essa frase. E aconteceu. Foram esses passos que nós demos, no qual foi possível, né, concretizar esse sonho. Depois do combinado, né, com os meus pais, que eles iriam nos ajudar com o valor da entrada, no dia seguinte a gente reuniu todos os documentos, comprovante de renda, enfim, todos os documentos necessários para enviar para a corretora, para que ela pudesse enviar para a Caixa, né, para o correspondente bancário, para fazer análise, para ver se iria aprovar ou não o financiamento. Nós enviamos todos os documentos. Foi no dia seguinte. Acho que passou um dia, 2 dias. Foi muito rápido, não me lembro quantos dias exatamente, mas nos próximos dias foi dada uma resposta positiva. O financiamento foi aprovado. E nós tínhamos só que dar o valor da entrada. Com a aprovação do financiamento, a construtora, que foi a NGN, construtora, e nos enviou o contrato de promessa de compra e venda da casa. Nós lemos o contrato e assinamos o contrato, tudo certo. E agora, o que restava era somente a assinatura, assinar o financiamento com a Caixa. Era o único detalhe que estava faltando para se concretizar de vez a compra da casa. Resumindo até aqui, com tudo que eu contei, em forma de testemunho, eu quero relatar como é que Deus responde às nossas orações. Foi uma oração que eu e meu esposo estava de acordo, nós oramos pela compra da nossa casa, uma das coisas que a gente oramos com fé, pedimos algo que certamente estava no coração de Deus, porque Deus sempre esteve à frente do meu casamento, desde quando eu conheci o Adriano. Aqui no meu canal tem testemunho no qual eu conto como foi que eu conheci ele. E estava já no coração de Deus. E essa nossa atitude de fazer oração foi um passo importante. Eu acredito que moveu o coração de Deus. E Deus nos abençoou com a realização desse sonho. E eu concluo que a oração é uma coisa muito importante na vida de alguém. Ela sendo feita com fé, Deus estando de acordo, se for o melhor pra gente, Deus responde sim. Com a fé no nosso coração e com as palavras que a gente fala também. E foi algo muito interessante, foi algo realmente sobrenatural. A compra da nossa casa. Porque, como eu disse, um dia a gente estava morando aqui de aluguel, nós não estávamos nem pensando em comprar casa naquele momento, porque, como eu falei, nós não tínhamos a entrada, o recurso. E no dia seguinte, nós estávamos assinando um contrato de compra e venda da nossa casa própria. Eu também não esperava, meu pai e minha mãe nunca comentou sobre isso comigo. Quando vocês forem, por exemplo, quando vocês forem comprar uma casa, vocês falam com a gente que a gente vai ajudar. Não, minha mãe e meu pai nunca
falou sobre isso. Eu nunca imaginei que eles fossem dar uma ajuda assim, né? Então foi algo bem de surpresa mesmo. E tem a outra parte, né, que do financiamento da Caixa, que tem o tempo, né, que a gente ficou aguardando para assinar o financiamento. E a gente só consegue pegar a chave da casa depois que assinar o financiamento e tiver todos os valores quitados, né, inclusive a entrada. E esse é um assunto que eu vou continuar em um outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Eu vou contar no outro vídeo como foi que a gente conseguiu assinar o financiamento e como foi que a gente pegou as chaves da casa e como foi esse acontecimento. E então eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você que tá chegando agora se inscrever no canal, curte, para continuar assistindo a continuação do meu testemunho no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.